Nesse vídeo eu vou te explicar como engenheiros estão ganhando dinheiro atuando como peritos judiciais. Eu vou te mostrar como é que funciona esse tipo de trabalho dentro dos processos judiciais e também vou contar um exemplo de uma perícia que eu fiz recentemente para responder uma disputa envolvendo a rede de abastecimento de água e que gerou R$ 17.000 de honorários. Ao longo do vídeo, minha ideia é te explicar o que é a perícia judicial, quanto um perito pode ganhar e como é que você, que é engenheiro, pode começar a atuar nessa área. E assim, primeiro de tudo, deixa eu te explicar o que é a perícia judicial, tá? Dentro de um processo judicial, é muito comum surgir alguma dúvida técnica em que o juiz precisa esclarecer para tomar uma decisão. Só que assim, o juiz, ele é especialista em direito. Ele não é engenheiro, ele não é contador, ele não é médico. Então, quando aparece uma questão técnica no processo, o juiz precisa de um especialista naquela área para analisar a situação. E é aí justamente que entra a perícia judicial. A perícia, ela é um procedimento, certo? Dentro do processo em que o juiz nomeia um profissional com conhecimento técnico para analisar um problema e apresentar um laudo nos autos do processo. Esse profissional é justamente o perito judicial. E assim, o trabalho do perito é o quê? É estudar o caso, analisar os documentos do processo, fazer uma vistoria quando necessário e elaborar um laudo pericial respondendo aquelas perguntas técnicas que surgiram naquele processo. E aí o que acontece? Esse laudo ajuda o juiz a entender melhor a situação e tomar uma decisão no processo, tá? E dependendo do tipo de processo, o juiz pode precisar de especialistas de várias áreas. Pode ser um engenheiro, pode ser um contador, pode ser um médico, pode ser um psicólogo. E assim, no caso dos engenheiros, a perícia normalmente aparece em situações como problemas construtivos, infiltrações, rachaduras, disputas envolvendo obras, avaliação de imóveis, medições de contrato. E também em situações como a perícia que eu mencionei no início do vídeo. Nesse caso, o proprietário de um terreno alegava que uma rede de abastecimento de água da companhia estava passando dentro do terreno particular dele. E aí já a companhia de água dizia exatamente o contrário. Segundo a empresa, a rede estava fora do terreno, dentro da faixa pública, e que na verdade o muro da propriedade é que teria avançado além do limite do lote. E aí, ou seja, existia uma divergência técnica. De um lado, o proprietário dizendo que a tubulação estava dentro do terreno particular dele, tá? E do outro lado, a companhia de água dizendo que o muro é que estava no lugar errado. Basicamente, a discussão era essa. E o juiz precisava de um engenheiro para analisar a situação e esclarecer tecnicamente o que é que estava acontecendo. Foi aí que eu fui nomeado para realizar essa perícia, e claro, que essa era a pergunta principal do laudo, mas como acontece praticamente toda a perícia, o trabalho não se resume a uma única questão, tá? Foi necessário analisar os documentos do processo, verificar os limites do terreno que estava registrado no cartório, avaliar a posição da rede de abastecimento de água e elaborar um laudo com todas essas conclusões. Os honorários dessa perícia ficaram em R$ 17.000. E esse valor de R$ 17.000 acaba levando a uma pergunta que muita gente faz quando descobre a perícia judicial, que é o seguinte: quanto é que dá para ganhar atuando como perito? E aqui você precisa ter em mente uma coisa muito importante, que a perícia judicial ela é uma renda variável. Por isso que eu sempre recomendo encarar a perícia, principalmente no início, como uma forma de renda extra. Porque é o seguinte, ela funciona mais ou menos assim. Você recebe por trabalho realizado, tá? E o valor do laudo pericial costuma ficar ali em torno de R$ 10.000. Eu digo em torno porque a maioria dos casos acaba ficando entre R$ 7.000 e R$ 12.000, dependendo da complexidade do processo. Mas assim, existem casos muito maiores. Tem processos em que os honorários passam aí de R$ 100.000 tranquilamente. Esses dias mesmo eu tive contato com um processo, que não fui eu que atuei, mas eu tive contato com um processo em que o perito recebeu R$ 180.000 de honorários. Isso só um perito, tá? Então assim, esses processos existem, mas claro, assim, normalmente são trabalhos maiores, realizados por profissionais que já têm muitos anos de atuação na perícia judicial. Então, assim, para você ter uma referência mais realista, o que você precisa ter em mente é o seguinte: a maioria dos trabalhos vai ficar ali na faixa dos R$ 10.000 por laudo. E muitas vezes são trabalhos relativamente curtos, que você pode executar com algo em torno assim, de 15 a 20 horas de dedicação total. Ou seja, 1 ou 2 dias, um final de semana, né? E aí, assim, quando você já sabe o valor do laudo, a pergunta que surge naturalmente é: quantos laudos eu consigo fazer em um mês? E aqui a verdade é que não tem como eu te dar uma resposta exata, porque vai depender de vários fatores. Depende do tribunal, da sua área de atuação, do tempo que você está na perícia e também da tua disponibilidade, claro, né? Para falar a verdade, eu conheço gente que faz mais de R$ 1 milhão por ano só com perícia judicial, tá? Assim, claro que esse profissional que eu tô citando aqui, ele é uma pessoa muito experiente, com muitos anos de atuação, e não é assim uma realidade que faça sentido você usar como referência, já que você está começando. Agora sim, o que você pode ter em mente
Com certa tranquilidade é o seguinte, pode acontecer algo como você fazer 2 ou 3 laudos no ano e faturar aí seus 20 a 30 mil reais, isso no ano, tá? E aí já vira praticamente um 13º, um 14º ou até um 15º salário. Mas também pode acontecer de você ir melhor do que isso. É bem razoável você pensar em fazer 80 a 100 mil reais por ano com perícia, mantendo a atividade apenas como renda complementar, tá? E na minha visão, essa é uma meta assim, bastante realista para quem decide se dedicar à área. A partir daí, dos 80, 100 mil reais por ano, tudo vai depender muito do teu nível de dedicação, do tempo que você vai decidir investir na perícia judicial. Então, assim, eu acho que já deu para ter uma ideia de como é que funcionam os rendimentos nessa área. Agora vem uma pergunta importante, né? Como você pode começar a atuar como perito judicial? A primeira coisa que muita gente pensa é que precisa fazer uma pós-graduação em perícia judicial para poder começar. Mas isso não é uma exigência de forma nenhuma, tá? Na prática, o juiz procura um profissional que já tenha formação e conhecimento técnico na área. Ou seja, assim, como engenheiro, você já tem a base técnica necessária para atuar em muitos tipos de processos de perícia. Inclusive, assim, eu já sou perito judicial há muitos anos, tenho minha graduação e tenho algumas pós-graduações, mas eu nunca fiz uma pós-graduação em perícia judicial, tá? Isso não me impediu de atuar de forma nenhuma. Outra coisa importante é que a perícia judicial ela é uma atividade muito flexível. Então, assim, praticamente todo trabalho pode ser feito de forma remota. Você vai analisar o processo, estudar os documentos, elaborar um laudo. Tudo isso pode ser feito no seu computador, quando e onde você quiser. Por isso, assim, é perfeitamente possível você conciliar a perícia com o seu trabalho atual. Inclusive, é exatamente assim que eu faço. Eu tenho um trabalho no horário comercial e costumo fazer meus laudos à noite ou nos finais de semana, sem problema nenhum, tá? O que você precisa é protocolar o laudo no sistema do tribunal no prazo, beleza? E para começar a atuar como perito, de forma bem simples, você vai precisar basicamente de duas coisas. Primeiro, ter o registro ativo no CREA e depois realizar o cadastro no Tribunal de Justiça, tá? É através desse cadastro que os juízes eles podem encontrar você e eventualmente fazer uma nomeação para que você atue como perito naquele caso, tá? Claro que assim, eu estou falando de uma forma que parece ser muito simples, mas na prática existem várias etapas importantes que você precisa entender para conseguir atuar bem nessa área. Você vai precisar aprender, por exemplo, como é que funciona o processo judicial, como aparecer para os juízes dentro desse cadastro, né, com tantos outros peritos cadastrados, como receber e aceitar uma nomeação, como analisar o processo, como apresentar propostas de honorários, como responder impugnações das partes, como elaborar um laudo técnico bem estruturado e assim, no fim das contas é como conduzir todo o processo pericial dentro do ambiente jurídico. E foi justamente pensando nisso que eu criei o curso Capacitação Técnica em Perícia Judicial. Nele eu mostro de forma prática todo o caminho para você começar a atuar como perito judicial, desde o cadastro nos tribunais até a elaboração do laudo e recebimento dos honorários. Durante o curso, a gente inclusive desenvolve um caso real de perícia para que você consiga entender na prática como é que funciona todo o processo, todo o procedimento, né, dentro de um processo judicial. Porque a ideia do curso é justamente essa, ensinar você a atuar como perito judicial. E não apenas ficar explicando conceitos teóricos sobre perícia, tá? Porque uma coisa é você aprender sobre perícia, outra coisa é você aprender como conduzir um processo pericial na prática. Se você quiser conhecer melhor o curso, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, peço para apertar em gostei aqui embaixo e se inscrever no canal, que eu estou sempre trazendo conteúdo sobre perícia judicial por aqui.